A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia para todos, no nome de Jesus. Terça-feira abençoada pela presença do Eterno. Deus é glorioso, Deus é maravilhoso. Deus é soberano. Estamos de pé por causa da pessoa de Cristo. Acordamos por causa da pessoa de Cristo. Falamos por causa da pessoa de Cristo, para a glória do nome de Jesus. Meus irmãos, nesta manhã de terça-feira, o Espírito do Senhor, ele colocou um texto no meu coração. Estava eu lendo este texto, e é um texto bem conhecido, mas é de suma importância, aleluia, para nós. Eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos, sem delongas, sem mais delongas. Quero compartilhar com os irmãos um texto da Bíblia Sagrada. Glória seja dado ao nome de Jesus Cristo. Jesus, ele é poderoso. Jesus, ele é maravilhoso, meus irmãos? O texto que eu quero compartilhar convosco é o livro de Jesus Cristo que escrevera Mateus, capítulo de número 8 e o versículo 1 a seguir. Livro de Jesus Cristo que escrevera Mateus, capítulo 8 e o versículo 1, que está escrito assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ficar limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Glória a Deus. Somente esses versículos. Estou precisando de fazer um exame de vista. Sério. A gente começa a ficar velho, a gente começa a não enxergar direito. As letras vão ficando pequenas, Mas, contudo, Deus vai dando vitória. A Bíblia aqui, meus irmãos, é bem clara. A temática do texto é bem simplória. E é uma verdade que aqui nós vemos um leproso. Mas nós vemos que antes desse leproso aparecer, Jesus ele estava no Sermão da Montanha, ensinando os discípulos sobre a bem-aventurança, E é bem verdade que logo após que Jesus desce do monte, uma grande multidão seguia Jesus. É bem verdade que Jesus ele tinha essa capacidade sobrenatural. Jesus tinha uma pregação poderosa. Jesus tinha uma oratória, aleluia, maravilhosa. E também é bem verdade que as multidões seguiam Jesus. E muitos seguiam Jesus por causa dos feitos e das maravilhas que Jesus proporcionava. É bem verdade que no meio dessa massa de pessoas que seguiam Jesus, tinha pessoas ali que só estavam interessadas no milagre, que só estavam interessadas em ver aquilo que Deus proporcionava. Mas é bem verdade que também tinha os verdadeiros adoradores, aqueles que iam para adorar Jesus de verdade. Porque, meus irmãos, não podemos adorar Jesus simplesmente por milagre. Uma cura, não, senhor, não, senhora. Podemos receber algo de Deus, uma cura, para a glória do nome de Jesus, mas não podemos deixar de adorá-lo. Diz a Bíblia que 10 homens foi curado da sua enfermidade. 10 pessoas foi curado. Dos 10, sabe quem voltou para agradecer Jesus? Só um. Então,
Só um que se prontificou em se encurvar diante de Jesus. Só um que se prontificou em adorá-lo na beleza da sua santidade. Hoje nós vemos as pessoas, muitas das vezes, indo para a igreja ou para o templo, querendo só receber, receber chave de carro, receber chave de casa, só prosperidade, só prosperidade. Não sou contra prosperidade, não estou aqui fazendo apologia contra prosperidade, mas o nosso Jesus, ele não veio para isso. Jesus ele não veio para dar chave de carro, casa, não. Jesus ele veio para libertar o homem dos seus pecados. Jesus veio curar os enfermos. Jesus veio dar vida aos mortos. Aleluia. E infelizmente tem pessoas indo nos templos, nas igrejas, só para receber bênção. Não, meus irmãos, recebemos a bênção, mas nós temos que adorar Jesus. Tem pessoas que recebem o milagre e depois vai, embora. Tem pessoas que recebem a bênção de Deus e depois some. Não, Deus não quer uma pessoa assim. Deus quer uma pessoa por completa. Deus quer uma pessoa que o adore em espírito e em verdade, que tenha intimidade com Ele. Deus quer uma pessoa que está sempre sensibilizado a se encurvar diante a grandeza de Deus. E olha aqui para os irmãos ver. Eis que um leproso, tendo se aproximado. É bem verdade que este leproso ele não podia nem estar onde ele estava, porque ele estava contagiado de uma lepra e ele tinha que ficar isolado, segundo os costumes judaicos. Mas ele colocou no seu coração. Por quê? Ele era leproso, ele não era surdo. Então, obviamente, ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar do Mestre, do Todo-Poderoso. Ele ouviu falar do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que por onde Jesus passava, o milagre acontecia. É bem verdade que esse leproso, então, ouvira falar de Jesus. Este leproso, então, teve ousadia. Ele teve, aleluia, graça de ir até Jesus. E a Bíblia diz que o leproso se aproximando de Jesus, ou se aproximou de Jesus. O que me chama a atenção é que quando o leproso aproxima de Jesus, ele não pede a cura. Ele não chega, eu quero ser curado. Não. A primeira coisa que esse leproso faz é adorar. Ele se aproxima de Jesus e adora. Primeira coisa, antes dele pedir o milagre, ele adorou Jesus. Ou seja, antes de nós recebermos o nosso milagre, adoremos ao Senhor. Antes de vermos a porta aberta, adoremos ao Senhor. Antes de vermos as enfermidades ir embora, adoremos ao Senhor. Temos que adorar o Senhor. As pessoas não estão querendo adorar o Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos que adorar a Deus é algo maravilhoso. Adorar a Jesus é coisa gloriosa. Quando adoramos ao Senhor, Deus se derrama no nosso coração. E, infelizmente, tem muitas pessoas adorando pregadores, cantores, e por aí vai. Mas a nossa adoração não é para pregador, a nossa adoração não é para cantor, a nossa adoração é para o Deus Todo-Poderoso. Oh, glória! Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Oh, glória! Temos que adorá-lo, temos que louvá-lo, temos que reconhecer a grandeza do nosso Deus. Temos que entender que a adoração é exclusivamente para Ele. Podemos ter bons pregadores, bons cantores, mas a adoração é para Jesus. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo em uma época que as pessoas estão indo para a igreja, para o templo, simplesmente quando alguém, vai pregar, quem é que vai pregar, quem que vai cantar, e quando se fala o nome da pessoa, a pessoa vai para a igreja.
porque muitos crentes hoje, infelizmente, são idólatras. Muitos pregadores sabemos que pregam contra a idolatria, fala contra a idolatria, mas infelizmente o nosso povo está idólatra. Os nossos crentes estão idólatras. Estão idolatrando pregadores e cantores. Mas deixa eu dizer algo aqui nesta manhã. Podemos ouvi-los, podemos receber de Deus uma palavra poderosa, mas nunca adorar um pregador, adorar somente ao Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus! Adorar a Deus, adorar o Senhor, adorar Jesus Cristo Nazaré. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem perdoou o meu e o seu pecado foi Jesus. Oh, glória! Quem nos purifica é Jesus. Quem nos santifica é Jesus. Quem nos dá paz é Jesus. Quem nos fortalece é Jesus. Quem nos anima é Jesus. Quem nos dá graça é Jesus. Quem nos enche do Espírito é Jesus. Jesus é tudo, meus irmãos. Urai, a folk, na ergue, alá, se ergue, come, nasce. Aleluia. Não podemos trocar os nossos cultos para adorar homem. Nós temos que adorar somente a Jesus. Fazer que nem este leproso. Este leproso se encurvou e adorou a Jesus. Ele reverenciou a grandeza de Jesus. Uramai, Axevre, Assouminai. As pessoas estão perdendo a essência da reverência. Quantas pessoas não choram mais nos pés de Jesus? Quantas pessoas não ouvem mais a voz do Senhor? Oramai, a face ergue, a conte que pete coucho manara sépria. Deus te chama, filha, Deus te chama, filho, você é especial para Deus. Deus quer que você o adore. Quem sabe você está longe de Deus, está desviado, afastado dos caminhos do Senhor. Ele te chama, vem, 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 porque eu te amo e quero que você me adore. Aleluia. E esse leproso adorou, dizendo: Senhor, Senhor. Ele fala Senhor com a alma. Ele fala Senhor. Ele grita o nome do Senhor. Ele invoca o nome do Senhor, glória, Aramás. Ele invoca o nome do Senhor. E a Bíblia diz no livro de 2 Crônicas 7,14, bem conhecido da igreja: se o meu povo que se chama pelo meu nome, esse leproso chamou pelo nome do Senhor. Este leproso abriu a boca e clamou ao Senhor. Clama a mim, responder-te-ei. Ele clamou ao Senhor. Deixa eu falar para você nesta manhã. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, que Ele vai fazer maravilhas no nosso meio. Ele vai realizar coisas sobrenaturais. Ele vai fazer coisas impossíveis na sua vida, na minha vida e na nossa vida. E este leproso então invoca o nome do Senhor. Aleluia. Se queres, pode purificar-me. E Jesus estendeu a mão, oh glória.
Isso aqui é forte, irmãos. Isso aqui é poderoso. Jesus estendeu a mão. Sabe o que eu acho interessante no texto? Que com a mulher do fluxo de sangue, Jesus não toca nela. É ela que toca em Jesus. Ela tocou em Jesus e de Jesus saiu virtude e curou ela. Aleluia. E aqui não. Aqui Jesus levanta a mão. E quem toca no leproso é Jesus. E segundo a lei judaica, não podia tocar numa pessoa leprosa, porque essa pessoa está contaminada. Mas Jesus quebra protocolo. Jesus levanta a mão e toca no leproso. Oh, glória! Deixa eu te falar algo. Nós éramos leprosos. E quem tocou em nós foi Jesus. Oh, glória! Jesus que te tirou da prostituição. Jesus que te tirou das drogas. Foi Jesus que te libertou dos vícios. Foi Jesus. Oh, glória a Deus. Então nós podemos erguer a nossa mão e dizer: glória seja dado ao nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. E Jesus tocou. Quero ficar limpo. Imediatamente. E o interessante, imediatamente ele ficou curado. Irmãos, o poder da cura é sobrenatural. Jesus curou o leproso imediatamente. Foi uma cura imediata. Não foi uma cura assim, vai embora para sua casa que depois você vai ser curado. Não. Instantaneamente. Na hora. O milagre de Deus aconteceu. Sabe o que eu quero te dizer nesta manhã? Uma mensagem profética. Deus pode realizar o seu milagre agora, hoje. Quem sabe você está sofrendo, chorando, pedindo Deus socorro. Deus pode te libertar. Deus pode ouvir o teu socorro. Deus pode ouvir o seu clamor nesta manhã. Deus pode libertar o seu filho das drogas, sua filha. E Deus pode fazer o milagre instantaneamente, imediatamente na sua vida. Oramácia come na sebre, oh glória. Tem milagre imediato de Deus para a tua vida. Tem resposta de Deus imediato para você nesta manhã. Porque Deus é poderoso e Deus faz. Deus é glorioso, oh glória. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus, a sua casa. Acredita no milagre imediato de Jesus. Adore ao Senhor para todo sempre. Amém?